Segunda-feira, 27 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar principalmente sobre os brasileiros nesse fim de semana. Foram 3 finais com brasileiros, 2 títulos legais, relevantes, em níveis diferentes, com o Thiago Wilde, Felipe Meligeni. E depois vamos ver o que tem nessa semana de mais interessante para a gente acompanhar. Primeiro, deixa eu falar sobre o nosso domingo no Saque Voleio Open. Eu já tinha falado aqui que esse fim de semana teria o nosso evento de apoiadores, o nosso torneio lá na DTênis em Itapecerica. E que dia fodão! E já aviso, preciso falar sobre o evento porque é uma reunião de uma turma sensacional que não só apoia o meu trabalho, mas comparece para jogar com gente vindo de fora da cidade, até de fora do Brasil, para estar com a gente. Uma turma que troca ideias diariamente, que ri junto, que participa mandando perguntas aqui para o café. Então eu não posso não mencionar aqui no café o Saque Voleio Open e essa turma toda, porque é importante demais para mim. Quem não quiser ouvir pode pular lá para frente, ouvir só a parte dos resultados do fim de semana, não tem problema nenhum. Mas reforço aqui, eu já falei lá, mas obrigado a todo mundo que foi, jogou, riu, aplaudiu, comeu, bebeu, brincou, filmou, fotografou. Começo agradecendo ao Felipe, da DTênis, que cedeu a quadra pra gente num domingo o dia inteiro e ficou lá vendo, vibrando com a gente, né, do começo ao fim do evento. Também tenho que agradecer a INI, que comprou a ideia, apoiou o evento, forneceu as bolas, mandou brindes para todo mundo. Sensacional, obrigado demais a INI. Não sei nem o que dizer, eu fico até emocionado falando, porque, cara, eles compraram a ideia, me receberam lá essa semana no escritório para bater um papo. Já eu vou trazer mais coisas aqui sobre a INI. Acho que a história da empresa é muito legal, é uma empresa brasileira que apoia tenistas brasileiros, isso é sempre importante, então vou contar um pouquinho mais sobre a INI em algum momento, nesse mês de agosto. Então, obrigado de novo. Aliás, todo mundo que foi ao Saque Voleio Open ganhou camisa, toalha, munhequeira e uma caneca do Café com Cossenza. A caneca já tá famosa, né? E obrigado também a Michela Guimarães, que é a apoiadora, mas é a cabeça pensante do evento, organizando, fazendo a coisa funcionar. E, cara, quando a gente junta tudo isso, assim, o Fê, a DTênis, a INI, a Michela, e com o pessoal que foi jogar, que tava com uma vibe muito legal, gente que joga super bem tênis, mas acima de tudo tava lá para se divertir, para conhecer pessoas, passar um dia agradável jogando, vendo, falando de tênis. Aliás, eu contei algumas fofocas lá para quem prestou atenção e ouviu. Mas que dia especial para mim, gente, porque a gente criou comunidade, né? Acho que é isso que é o mais importante. Eu falei lá para a turma, tem gente ali que virou meu amigo, me convidou para casamento, para chá de bebê, gente que vem nas festas aqui em casa, no aniversário do meu filho. O tênis me dá muita coisa bacana no dia a dia, mas sobretudo pessoas especiais. Muitas pessoas legais apareceram, entraram na minha vida por causa do tênis. Então, e o Saque Voleio Open para mim é quando... Né, óbvio que vem gente de fora, mas fica um pouco limitado. A maioria do pessoal é de São Paulo, mora em São Paulo. Não dá para ser um evento para todos os apoiadores, né, nunca, né, não teria um lugar que permitisse isso. Mas esse domingo, esse evento que junta o pessoal, bota todo mundo na quadra, sabe, jogando esporte que a gente ama, é fantástico para mim, é legal demais. Meio que, sabe, faz todas as peças desse quebra-cabeça se encaixarem. Então, cara, obrigado demais a todo mundo que foi lá. Agora, sobre os jogos do Saque Voleio Open, eu prometi comentar aqui no café, e agora vai ter minha análise sobre o nível de tênis e coisas legais, ou não tão legais, que eu vi lá, né? Vou mandar mais coisas no nosso grupo de Telegram, no nosso grupo de bate-papo, exclusivo dos apoiadores. Mas um resuminho aqui do que eu vi, tá? Primeira coisa, Rodrigo Lima, tênis completo, jogou muito o dia inteiro. Felizmente ele não acertou um primeiro saque quando jogou contra mim, quando a gente se enfrentou, mas jogou muito o dia inteiro. Putz,
muito legal, e a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Foi um prazer conhecer o Rodrigo e ver o Rodrigo jogando, nossa, que maravilha. Luiz Bertolo, um saque monstruoso, né? Luiz Bertolo morava nos Estados Unidos até o fim do ano passado, vem de quadradura, tem um background ali, né? Um jogo ofensivo. Se fosse UTS, ele seria apelidado de o canhão, né? Quando jogou comigo, ele não acertou, não sacou tão bem assim, né? Acho que ele fez um primeiro saque só no primeiro game de saque dele, quando a gente estava do mesmo lado da quadra. Mas ganhamos jogando junto, é o que importa. E obrigado ao Bertolo que compareceu para jogar. Outro nome importantíssimo dentro de quadra, César Mortari Barreira, um herói. Torceu o tornozelo no primeiro jogo do dia, ficou lá na raça e ganhou um monte de jogo, né? Parecia que tinha tomado uma injeção nível Rafael Nadal. Aliás, também é canhoto, César, né? Aliás, eu diria que é uma participação épica e histórica do César no Saque Volley Open. Vocês que gostam dessa expressão, hoje é dia de usar todos esses superlativos manjados aí. Outro nome super legal que eu conheci pessoalmente nesse domingo, Carlos Ramos. Jogou muito, fez o primeiro jogo do dia junto comigo, aliás, ganhamos. Saiu com o joelho dolorido, mas também foi bem demais quando teve em quadra. Joga muito para quem tem pouco tempo de tênis. E uma história incrível. O Carlos é transplantado, joga torneios para transplantados, e uma pessoa super especial que eu conheci, né, pessoalmente nesse domingo. Fiquei muito feliz de conversar, de conhecer a pessoa. Então, Carlos, beijo para você também, adorei ter te conhecido, e vamos juntos para outros eventos. Que mais? Vinícius, né, despertou, quem estava lá vai entender isso, despertou para jogar a final do dia, né? Também ganhamos jogando juntos quando jogamos, né? Eu tinha ficado com gosto amargo na boca no Saque Volley Open do ano passado, que a gente perdeu uma chance ali. Foi a última partida do dia que a gente jogou, e podíamos ter vencido e não vencemos. Mas dessa vez, nesse domingo, ganhamos. Aliás, Vini, Nath, Diogo, Luísa, que família fofíssima. Foi legal demais ter vocês 4 lá. Diogo jogando canhoto, jogando de head, radical, tá bem encaminhado, né? Então, e vocês 4 já são da casa, eu amo todos vocês. Léo Zart, que sacou bem demais quando jogou comigo, né? Confirmou um saque sem eu nem tocar na bola. Aliás, parceiro bom é assim, né? Essa é a minha zona de conforto jogando tênis. O parceiro joga, eu assisto e eu dou parabéns. Faço análise depois, né? Outro que veio de fora da cidade para estar no torneio. Então, Léo, obrigado demais por ter ido. Rafa Novaes, também é da casa, jogou muito, ganhou pouco, mas jogou muito, chegou em bolas incríveis. Outro que está de parabéns pelo dia, fez umas paralelas bonitas, chegou numas curtinhas, jogou demais. Legal, Rafa, obrigado. Só não foi jantar com a gente porque tinha que comparecer com a patroa que ia viajar, então fez muito bem, inclusive, né? Agora, deixa eu cornetar uns nomes aqui, porque, né, vocês sabem como é que eu sou, eu não posso ficar só elogiando porque não é meu perfil. Então vamos lá, 2 cornetas aqui de leve, porque também, né, não vou pegar pesado com ninguém. São apoiadores, são pessoas que eu amo, então vamos de leve. Primeiro, Michela Guimarães. Um espetáculo na organização do torneio, comandou o ChatGPT ali, montando a chave, contando os pontos brilhantemente, mas tem que parar de recuar quando o parceiro sobe a rede. Isso aí é imperdoável, Michela, vamos trabalhar junto nisso aí. A Michela mora em Sydney, na Austrália, também estava no evento. Próxima vez que você estiver no Brasil, vamos trabalhar nessa causa aí, vamos subir os 2 juntos para a rede, ou quando você estiver na rede, eu subo e você fica. Né? Se eu subir e você andar para trás, destrói o propósito da coisa. Vamos trabalhar nisso. E outra corneta também de leve, que é menos tenística, mas meu lado toque estava incomodado com isso, é com Johnny Garbin. Ele é destro, mas ele guarda as bolas no bolso direito. Isso é um mistério enorme para mim. E o meu lado toque, eu nem tenho esse lado tão aflorado assim, mas estava incomodadíssimo vendo isso. Eu olhava e falava, nossa senhora, não sei como é que ele faz isso. Fora isso, Johnny, você continua sendo um cara mais do que especial para nós aqui em casa. Beijo para você, beijo para Renata, beijo para João Pedro.
E, gente, antes de eu ir adiante falar dos resultados, né, do fim de semana, quem estiver curtindo o café, dá um like, compartilha, comenta em qualquer rede social que seja, pode ser um corte no Instagram, pode ser um comentário no YouTube, comentário no Spotify, onde for, ajuda o algoritmo a rodar e levar o café para mais gente. Agradeço de coração já antecipadamente. E quem quiser saber mais como apoiar o Saque Voleio e fazer parte dessa nossa comunidade, entra lá no Apoia-se, o endereço é apoia.se/saquevoleio, para saber como fazer o apoio, os valores, o que eu entrego de recompensa para os apoiadores. Na dúvida, manda uma DM para mim, pode ser DM no Instagram, pode ser um e-mail para mim, meu e-mail é ac@cosenza.org, fácil de decorar, né? ac de Alexandre Cosenza, @cosenza.org. Então qualquer dúvida eu respondo sempre que possível, o mais rápido possível. Nem sempre é tão rápido, mas sempre eu respondo. E vamos falar dos brasileiros então agora, nesse fim de semana. Primeiro com o Thiago Wilde, campeão do Challenger 125 de Zug, na Suíça. Ganhou do Marc-André Huesler por 6-4 e 6-3. É o 7º título de Challenger da carreira do Thiago. Ganhou o 6º agora há pouco em Piracicaba, né, algumas semanas atrás. Sobe no ranking, era uma semana que ele tinha 50 pontos para defender, então ganha 125, faz muito mais do que defender. É inclusive a maior pontuação que ele tinha para defender no ranking. E vai subindo no ranking, vai ficar ali. Eu tô gravando isso antes de ver o ranking atualizado, mas pelo live ranking ele ficaria entre os 210 primeiros. E isso parece ser mais do que suficiente para ele disputar o quali do US Open, né? Ele estava ali 270, se eu não me engano, 278, eu não lembro agora o ranking de cabeça. Mas ele estava fora dessa zona, né? Estava caindo para fora dessa zona se ele não defendesse os pontos. E agora fica ali, né? Então, parabéns para o Thiago. Um detalhe, né? O Huesler se aposentou, era o último jogo da carreira dele. Ele foi número 47 do mundo, alguns anos atrás, 2023. Tem um título de ATP no currículo. Tenista muito respeitável. Sobre o Thiago, acho que vale comentar uma coisa aqui, que nós comentamos isso no grupo de apoiadores uns dias atrás. Eu não lembro quem foi que falou agora, que disse assim, o Thiago realmente precisava dar uma entrevista daquela para se soltar, né, e dar uma entrevista que ele gravou comigo. Porque, né, acho que talvez tenha tirado um peso das costas dele e tal. Eu não tenho essa pretensão de achar isso, não acho que entrevistas mudem pessoas. Eu acho até, e eu comentei isso no grupo também, mas acho relevante trazer essa discussão para cá. Eu acho que o fato dele ter, né, dado a entrevista para mim é muito mais consequência do que causa. Eu acho que ele aceitar conversar e falar abertamente sobre alguns assuntos bem delicados, só o fato dele ter topado sentar e conversar mostra que ele é um cara hoje mais aberto a certas coisas e mais confortável para falar de si mesmo. E eu acho que isso, direta ou indiretamente, se reflete no que acontece dentro de quadra. Então é legal ver o Thiago ganhando, né, 2 Challengers, subindo, porque é um cara que a gente tava falando, cara, 2 anos atrás ele tava ali entre os 100 e jogando bem, ganhando de gente grande. Então ele pode fazer muito mais do que o ranking dele hoje. Já vou falar mais sobre isso, porque tem uma pergunta de um apoiador que entra nessa questão e eu vou falar mais do Thiago. Mas temos que falar também de Felipe Meligeni, campeão do ITF M25 de São Paulo, no Pinheiros, fez 6-4 e 6-3 em cima do Paulo André Saraiva. Aliás, ótima campanha do Paulo, é sempre legal vê-lo indo longe nos torneios, é um lutador, é um guerreiro, merece tudo de bom. Adoro o Paulo, e assim, um cara super simpático, super agradável, torço sempre por ele. Então, parabéns pro Paulo também pela final. Mas sobre o Felipe, 10º título da carreira, né? Teve obstáculos de todos os tipos nos últimos anos, lesões, a morte do pai, caiu no ranking, ele inclusive, né, ele é um cara que ficou alguns anos ali entre 150 do mundo, se não me engano, 3 anos ali, né? Era uma crítica que eu fazia, porque ele ficou estacionado em 150 ali durante 3 anos e era um cara que eu via com potencial para mais, ainda vejo com potencial para mais, mas também não caiu, então estava ali se segurando, mas acho que ele pode mais do que isso. E jogou o torneio como 709 do mundo, né, pelas lesões, pelo tempo afastado e tal, mas
Eu acho bacana destacar que assim, teve humildade para jogar um 25, que é um torneio abaixo do nível dele, claramente. E eu não estou falando isso aqui para tirar mérito ou dizer que era obrigação dele ganhar, mas evidentemente ele tem nível para muito mais, ele tem nível para sobrar num torneio desse, mas foi lá, jogou com humildade, jogou com cabeça de quem, sabe, não jogou com a cabeça de estrelinha, não foi aquele tenista que desceu para jogar um 25 e falar, o que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui, e começa a reclamar no meio dos jogos. Não foi essa a postura do Felipe durante a semana, nem no jogo que eu vi só uma partida pessoalmente lá no Pinheiros, que foi o jogo de quarta de final, nem pelos relatos que eu ouvi. Então, e vi agora à noite, antes de gravar o podcast, vi o discurso dele emocionado, chorando, falando da família, parabenizando o Paulo, foi muito legal. Então, acho que parabéns para o Felipe, acho que é uma espécie de recomeço para ele, porque com esse ranking, né, ele tem que batalhar um pouquinho para voltar para o ranking que seria o ranking normal dele, ali pelo menos 150 do mundo, mas é um recomeço e é um passo importante para ele. O que mais? Na final do ATP 250 de Estoril, o Orlandinho e Rafael Matos perderam para Droguet e Jacquet. Droguet? Jacquet, é isso? Droguet que fala? Não sei. 7-6, 6-7, 11-9, jogo duríssimo. Eles salvaram alguns match points, né, no fim desse match tie-break, mas acabaram derrotados. De qualquer maneira, um ótimo resultado, porque eles não vinham ganhando jogos em nível ATP, tinham vencido Challengers, conseguido vitórias aqui e ali, mas em ATP as coisas não estavam acontecendo, e de repente chegaram em Estoril, fizeram uma final, ótimo, maravilha, que seja também um recomeço proporcionalmente falando, né? Um recomeço nesse nível. E para registrar aqui, Fernando Romboli e JP Smith furaram o quali do W500, do ATP 500 de Washington, que começa nessa semana. Eles vão pegar a Doumbia e Reboul na primeira rodada, é um jogo difícil, uma dupla afinada. E no ITF W75 de Vacaria, no Rio Grande do Sul, o título ficou com a Júlia Riera, argentina, fez 7-5 e 6-0 na Luciana Pérez Alarcón. E era subindo para 148 do mundo no live ranking quando eu olhei antes de gravar esse podcast. Agora, uma notícia interessante aqui importante, né, sobre esse TF75 de Vacaria. O torneio postou na sua conta no Instagram que o evento não vai ser realizado em 2027. E o post do torneio diz o seguinte, abre aspas, limitações orçamentárias da CBT alteraram as condições praticadas nos últimos anos. Mesmo absorvendo esse custo e garantindo a realização desta edição, 2026, a continuidade do torneio tornou-se inviável. Fecha aspas. Esse post até agradece a CBT e ele é assinado por Luiz Augusto Gonçalves Costa, diretor do torneio em Vacaria. Isso foi postado por volta das 4 horas da tarde de domingo, 16 horas. A CBT não postou nada sobre o assunto até agora. Já teve até post nas contas da CBT sobre Infanto Juvenil de Beach Tennis, mas eu não vi nada nem no site da CBT, nem no Instagram sobre Vacaria. Gostaria de ver um posicionamento da CBT sobre isso. Como eu passei o dia envolvido com o Saque Volley Open, como eu falei agora há pouco, e eu só li essa notícia com calma no fim do dia, eu ainda abri as notícias no Tênis Brasil, que é sempre minha referência. Beijo Zé Newton Dalcin, beijo Felipe Priante. Também abri o post que o Brasil no Tênis fez sobre isso, para saber se havia algum posicionamento da CBT, mas também não encontrei nada nem em um lugar nem no outro. Se a entidade quiser se pronunciar, o espaço aqui está aberto, como está sempre aberto. E o que tem essa semana? ATP 500 de Washington, uma chave bem forte, com 3 top 10, Deminal, Shelton, Fritz, também tem Musetti, Lerner Tien, Francis Tiafoe, Jakub Menchik e Arthur Fils. O oitavo cabeça, que é o Fils, é número 23 do ranking, ou seja, uma chave bem forte. Ainda tem Rafael Roda e tem o Tsitsipas entrando de wildcard, vai pegar o Deminal, a cabeça 1 na primeira rodada. Então vai ser uma semana boa em Washington, né? O WTA 500 de Washington também está bem forte, tem Pegula, Svitolina, Osaka, Schneider, Kalinskaya, Kiss, Leila Fernandes e Emma Navarro. Essas são as cabeças de chave
Mas tem outros nomes interessantes aqui, por exemplo, a Sofia Kenin entra com wildcard, vai pegar a Emma Navarro na primeira rodada. A Yala tá na chave, vai pegar a Tin Wenjing, que entra com wildcard. Tem a Ludmila Samsonova, vai pegar a Madison Keys na primeira rodada. A Venus Williams tá na chave, vai pegar a Potapova na estreia. Então tá um torneio bem legal esse feminino de Washington. Tem também 250, um em Los Cabos, masculino, que tem Lehetka, Darderi, Francisco Cerúndolo, Khachanov, Nori Mute, Landaluce e Chapo com cabeças de chave. E tem um WTA 250 em Memphis. Esse está um pouquinho mais fraco, né? As cabeças lá são Alexandrova, Kester, Golubic, Sonmez, Osorio, McNally, Stearns e Starodubtseva. Então são essas as chaves da semana. Vamos terminar com 2 perguntas de apoiadores. Na verdade é uma pergunta só. São 2 perguntas, mas eu só consigo responder uma delas. E vai ser essa aqui, que é do Rodrigo Barra. Na sua opinião, quais os maiores talentos do tênis brasileiro pós-Guga, já aposentados ou não, que acabaram não vingando aquilo que prometiam e por quê? Pergunta delicada essa, Rodrigo. Mas assim, acho que o primeiro nome dessa lista tem que ser o Thiago Fernandes, que foi um campeão de Australian Open, juvenil. Era um garoto que tinha um tênis muito legal, era muito inteligente dentro de quadra, sabia trabalhar ponto, sabia construir ponto, ganhava jogo. Teve uma transição difícil, teve uma lesão séria, uma fratura por estresse no pubis. Voltou e acho que ele não lidou bem com pressão, com expectativa e encerrou a carreira cedo. Hoje ele trabalha na empresa do pai, tem se não me engano, uma incorporadora, uma construtora, não lembro exatamente o que é, em Maceió. Mas foi realmente uma pena, né? E eu acho que o outro nome óbvio é o Thiago Wilde, como eu estava falando agora há pouco, né? E olha só, o Thiago Wilde ele já foi 58 do mundo, e ainda assim eu tô aqui falando que ele não vingou o que prometia. E assim, quando eu tô dizendo que o que prometia, não é que ele prometia, mas era o que parecia que o potencial indicava. E eu ainda acho que o Thiago pode ser mais do que esse 58. Se conseguir colocar as peças do quebra-cabeça e alinhar tudo, né? Físico, cabeça, tênis ele tem, e assim, quando as coisas se encaixam para ele consegue vitórias grandes, né? A gente estava falando de 2 anos atrás, ele ganhando de Taylor Fritz, de Khachanov, de gente importante. Então é um cara que tem potencial para isso, né? Agora, por que ele não vingou ou conseguiu o que eu achava que ele conseguiria? É bem conhecido, né? Todo mundo viu essa entrevista recente que eu fiz com ele. Teve a questão da pandemia que freou a ascensão dele, teve problemas extra-quadra, toda a questão com a ex-namorada, teve um pouco de deslumbre, como ele admite na entrevista, então eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, né? Não tem nenhum segredo de Estado aqui. Então, algumas coisas juntas, né, fizeram que o Thiago não alcançasse mais no tênis. Dito isto, 58 é um ranking excelente, já coloca ele entre os melhores da história do tênis brasileiro, mas eu acho que ele podia mais e acho que pode mais. Então vamos ver, né? Ele ainda tem tempo, ele tem tempo para fazer coisas importantes no tênis. Agora, são esses 2 só, Rodrigo, não pensei em mais nomes. O que eu acho é que assim, alguns juvenis foram badalados acima da conta, sabe? Alguns foram... eu li coisas e ouvi coisas sobre alguns juvenis brasileiros. Não vou citar nome aqui justamente porque eu não quero que pareça uma crítica aos tenistas, mas eu acho que alguns foram badalados acima do potencial deles, ou pelo menos do potencial que eu enxergava, sabe? Eu vi alguns juvenis que foram bons juvenis, mas que pessoas falavam, nossa, esse aí vai ser top 50 amanhã, vai ser top 100, vai fazer coisas grandes, e eu olhava e falava, putz, eu não consigo imaginar isso. E esses juvenis realmente não foram, né, grandes profissionais ainda, ou pelo menos jogando simples. É o que eu acho. E a outra pergunta, quem mandou foi o João Pieroni, e ele escreve assim: acabei de ler os livros do Christopher Clarey sobre o Federer e Nadal, e gostei muito da abordagem, que não fica apenas no personagem, mas coloca bem o contexto dos episódios. Não sei se você já comentou no passado recente sobre eles, mas gostaria de ouvir sua opinião sobre os livros, a forma como descreve os perfis, etc.
Eu não li, João. Eu tenho o livro do Federer, do Clary aqui. Não li. Não li todo. Mas ele escreve muito bem, né? E eu gosto de livros de jornalistas porque jornalista bom, quando tem tempo para escrever, consegue organizar muito bem as ideias e escrever com uma clareza que às vezes quando é uma biografia, uma autobiografia, a coisa não sai tão bem ilustrada, tão bem descrita. Eu gosto de livros de jornalistas porque tem essa pegada um pouquinho mais de não sei se chega a ser didático o que eu estou querendo dizer, mas de passar o que eles querem passar de uma maneira bem clara. E com detalhes e com as devidas apurações, sem errar fatos, feitos, né, com tudo nos seus devidos lugares. E o Clary é um cara competentíssimo. Então, um dia eu chego lá e a gente troca ideia sobre esses livros. Mas estão aqui na minha lista. Eu tô com meia dúzia de livros só de tênis aqui que eu não consigo ter tempo de ler. Mas eu vou chegar lá. Gente, antes de encerrar aqui hoje, eu vou tirar mini férias. O café vai entrar de mini férias até pelo menos quinta-feira. Então não vai ter edição nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. Eu vou fazer uma viagenzinha curtinha com a minha esposa e meu filho. Como eu falei, eles passaram a semana passada no Rio, então eu fiquei, né, na saudade aqui em casa e eu quero matar a saudade deles nesses 2 dias isolado, um pouco mais desconectado, aproveitando que não tem João Fonseca em quadra, que eu posso tirar um tempinho, relaxar, e isso significa que eu não vou ter tempo para ver coisas e gravar podcast. Tem um episódio do podcast que eu já gravei, eu não sei quando eu vou soltar, mas é sobre o Pride Open, sobre a minha experiência com o Pride e a minha jornadinha pessoal. E, enfim, quem está ouvindo agora, provavelmente, se estiver ouvindo cedo, eu estarei no New Balls também nessa segunda-feira. A gente vai gravar nessa segunda de manhã, mas vai pro ar à noite. Então, quem quiser me ouvir lá também pode ouvir. Tem coisas interessantes, já recebi o roteiro aqui, já li, não vou dar spoiler, mas vai ser legal, então acompanhe lá também, enquanto o senhor Fernando Nardini está de férias. E depois do New Balls, quem entra de férias sou eu, então vou tirar esses 3 dias, vão ser 3 dias sem café. Quer dizer, eu acho que vão ser 3 dias sem café. Eu não pretendo editar esse programa que eu já gravei sobre o Pride Open. Mas voltamos no fim de semana, quando tiver chave de João Fonseca, a gente vai falar um pouquinho de Montreal também, enfim, do que estiver rolando. A não ser que aconteça alguma coisa sísmica que abale as estruturas do tênis, aí eu dou um jeito e gravo um podcast em algum momento, né, de segunda de terça até quinta. Mas a ideia no momento não é essa. Beleza, gente? Encerrando aqui, de novo, agradeço demais a quem esteve no Saque Voleio Open. Convido todo mundo que está ouvindo o café, que gosta de ouvir minhas opiniões, as coisas que eu falo, gosta da minha abordagem, concordando ou não com as opiniões, mas assim, quem gosta de trocar ideia sobre tênis, quem quiser participar da comunidade, dá uma olhada lá no apoia.se/saque e voleio, ou manda uma mensagem para mim, eu passo o endereço. Quem quiser apoiar, tem esses caminhos aí, fazer parte da nossa comunidade, que é uma comunidade muito especial, e eu não tô falando isso aqui da boca para fora, não falaria se não fosse o caso. Beleza, gente? Uma ótima segunda-feira para todo mundo, uma ótima semana, e eu volto mais pro fim da semana depois dessas mini férias. Beleza? Um abraço!